Olá! Seja muito bem-vindo a este belíssimo canal no YouTube. O meu nome é Thaís e no vídeo de hoje eu vou fazer uma retrospectiva do meu ano de 2019. Vem comigo! Pois é, minha amiga, estamos aí no dia 30 de dezembro, um dia bem chave mesmo, né? Tanto 30, 31, reta final do ano. Acho que a gente acaba se propondo a pensar um pouco mais, né? O que a gente realizou no ano que passou, quais foram os desafios, as alegrias, enfim, tudo aquilo que aconteceu para que a gente possa fazer um bom balanço mesmo e aí ter uma noção daquilo que é desejável, que a gente quer pro ano que vem, né? Inclusive eu vou fazer um vídeo bem legal, o próximo aqui meu do canal vai trazer uma metodologia que eu gostei muito de ter feito no ano passado para planejar o meu ano. Então fica aí a dica, fica ligada que eu acho que pode ajudar muito você a visualizar os seus objetivos, os seus sonhos para esse ano que tá vindo. Mas eu vim para falar do passado, né? Vim para fazer uma retrospectiva, um balanço. Eu fiz esse tipo de vídeo em 2018, vi que muita gente gostou, acho que uma parte porque tem muita curiosidade, né? Eu também tenho essa curiosidade sobre quem eu sigo, né? Influenciadores, enfim, pessoas que eu gosto. E também porque é legal, acho que contar assim algumas coisas acaba que você pode se identificar, pode pensar que passou por algo parecido, ou se vier a passar, pode repensar a maneira de agir, enfim, acho que é sempre válido, né, compartilhar experiências e por isso eu tô aqui nesse vídeo de hoje. Bom, em 2018 eu tive muitos causos, né, eu contei um monte de história, aconteceu um monte de coisa e eu acho que 2019 foi um ano um pouco mais brando, mais tranquilo de certa maneira. Então, como eu não tenho histórias muito miraculosas pra contar, eu resolvi dividir o meu ano em algumas grandes áreas, né, categorias mesmo de partes ali da vida. E aí a primeira delas é uma que eu sei que você adora saber, que é a de amor e relacionamentos, né? Se você me acompanha aqui no canal sabe que eu já falei muito sobre esse assunto, já contei em alguns vídeos sobre as minhas decisões de fazer um detox do amor, passar um tempo sozinha, né? Sem relacionamentos amorosos ou sem sair com ninguém. Enfim, já falei muito sobre isso, tem playlist desse assunto, só dá uma procurada que você vai encontrar. Mas basicamente, né, 2019 foi o ano que eu retornei ao mercado, finalmente. Ano passado, né, 2018, eu contei que tinha saído com um cara e o cara nunca mais apareceu, me largou, não deu mais notícia. E aí depois disso eu acabei ficando fechada pra balanço, não porque tava traumatizada, mas porque voltei a ter preguiça, né, de tudo isso. E aí assim, tava aberta pro amor, mas não tava nos aplicativos, que era uma coisa que eu tinha me proposto mesmo a não usar mais. E aí esse ano, né, chegou lá julho, eu percebi que tava precisando dar uns beijos na boca e tava com uma cabeça bem diferente também, então eu resolvi voltar para o Tinderzão velho de guerra, maravilhoso. E aí foi bem interessante a experiência, porque eu voltei de uma forma bem diferente de antes. Aliás, eu acho que cada vez foi melhor, né? Eu fui fazendo essas incursões nos aplicativos, cada vez com mais evolução, assim, sobre como lidar com eles, né? Muita gente, inclusive, me pergunta, né, se eu gosto e tal. Eu acho que é super válido pra conhecer pessoas. E tem pessoas legais e pessoas não legais em todos os lugares, seja na internet ou fora dela. Então, não é uma medida, né? Mas enfim, voltei pro Tinder com uma cabeça diferente. Comecei a pensar assim, eu tenho noção daquilo que eu quero, eu sei o meu valor, eu não vou aceitar migalha, porque eu acho que quando a gente tá assim mais carente, ou tá querendo tipo sair logo com alguém, a gente acaba aceitando coisas que a gente não precisa aceitar, né, que são muito pouco ou às vezes são muito ruins, né? Então eu pensei, eu sei daquilo que eu tenho vontade, né, então vamos lá. E aí comecei a conversar com alguns meninos e foi muito legal, porque dessa vez eu consegui ter assim várias conversas simultâneas dentro do aplicativo, mas de uma maneira super leve. Na verdade, quando a gente tá dentro do aplicativo é muito mais comum que a gente converse com vários caras ao mesmo tempo, né? Algumas conversas engatam e outras não, mas eu consegui engatar várias conversas bem assim, simultaneamente, sem muita dor no coração. Porque geralmente a minha característica de ser é de mergulhar muito numa pessoa só, querer conhecer ela bem e tal, só que isso gera problemas, porque eu acabo criando expectativa, às vezes o cara não corresponde, e aí não tem mais nenhum com quem eu tô conversando, ou não desenvolvi tão bem com outra pessoa, né? Daí fica aquela situação meio assim. Então foi bem legal porque deu pra conhecer muita gente bacana, tive experiências muito positivas esse ano, e tô bem feliz, assim. Eu acho que o fundamental pra mim foi
ter voltado de uma maneira diferente, mas também ter percebido que eu posso ser amada por quem eu sou, que eu posso ser gostada, que tem homens legais no mundo ainda, pessoas que vão sim me tratar bem, pessoas que vão fazer aquilo que eu acho que eu mereço mesmo. Então foi bem legal, assim, foi uma experiência muito positiva de ter voltado para o Tinderzão velho de guerra. E eu acho que é isso, sabe? Marcou uma coisa muito boa. É claro que eu tive desafios dentro dessas relações, né? Acho que coisas acontecem, mas eu também percebi tudo isso como ensinamentos e também consegui me notar, reparar em mim, que eu tava muito mais autoconsciente e tava lidando de uma forma muito melhor com as coisas, mesmo escorregando, mesmo bambeando, consegui me reerguer e voltar e me perceber a tempo, né? Comportamentos de padrão, mais nocivos, coisas que vêm do passado e que já estão sendo melhoradas com o passar do tempo. Então assim, tenha esperanças, acredite e se coloque, se posicione, saiba aquilo que você quer, que isso ajuda muito. Peço desculpas aí pela luz, ela tá indo e voltando, tá meio nublado hoje, às vezes o sol aparece, às vezes não, mas enfim. Vamos lá, próximo tópico que eu separei pra gente conversar nesse vídeo são os bens materiais, né? Que são algo importante sim, a gente vive num mundo material, não precisa ser materialista, mas eles também nos ajudam em certas coisas. E esse ano de 2019 foi um ano em que eu muito mais me desfiz dos bens materiais do que acumulei. Foi um ano de desapego. Eu fiz uma super limpa nesse fim de ano aqui em casa, eu fiquei com o mínimo assim e com aquilo que é realmente necessário pra mim. E foi muito legal, porque eu pude me perceber muito mais nesse processo. Eu acho que eu já vinha numa pegada de consumo consciente já faz alguns anos, mas mais assim idealmente agora, que eu tenho exatamente aquilo que eu preciso e é muito boa, essa sensação é muito incrível. E também teve uma outra grande questão que foi a venda do meu carro, né? Eu comprei esse carro em 2013 com o meu dinheiro, guardando assim centavo a centavo, e na época foi uma grande conquista pra mim. Mas eu acho que eu tinha uma visão um pouco diferente também naquela época, né, das coisas. Eu achava que a vida tinha um script, né, tipo, era comprar o carro, e aí era, sei lá, casar, fazer um casamento, né, ter filhos, casa própria. E hoje em dia eu penso completamente diferente disso. A vida foi me ensinando que não tem um padrão e que tudo é válido, né, que você não precisa seguir uma ordem início, meio e fim perfeitinha, porque a vida é irregular, ela é imperfeita, né, ela não tem uma coisa pré-estabelecida que é um guia do que fazer. E eu acho que o carro nessa história foi muito simbólico, porque ele foi sim uma conquista pra mim na época, me serviu muito bem durante muito tempo, mas ter vendido ele em abril mexeu muito com os meus sentimentos, porque eu me lembrei que aquilo foi uma grande coisa que aconteceu na minha vida anos atrás e que eu tava, entre aspas, me desfazendo dela. Mas eu percebi que era pra um propósito muito maior, assim, era pra poder ter uma liberdade diferente na minha vida, para poder, enfim, fazer um uso melhor daquele dinheiro também, porque carro dá muita despesa e também fica depreciando, né, no valor. E eu acho que foi muito legal, assim, porque no dia que eu vendi para um grande amigo meu, foi bem legal e tal, porque ele cuida muito do carro. É bacana ver, né, tipo, você passou pra alguém que vai aproveitar de verdade. Mas eu lembro que eu chorei, assim, porque me veio isso na mente. Mas logo na sequência eu pensei, nossa, tá tudo bem, eu entendi já que a vida tem as suas características, elas são diferentes para cada pessoa e tá tudo certo. Então foi uma decisão muito legal. A parte mais técnica disso, assim, dos porquês e também, assim, a questão financeira, se valia a pena só andar de Uber, que é o que eu faço hoje em dia, inclusive, eu falei em outro vídeo, vou deixar aqui em cima no card pra você dar uma olhada, mas queria falar um pouco dessa parte emocional. Então, assim, não se apegue com essas coisas, sabe? Porque muita gente gosta mesmo, né? Acho que carro é um item assim que tem prazer em ter, né? Eu acho isso super válido, ou gosto da liberdade de pegar o carro, sair logo. Enfim, pra mim era mais uma questão de me locomover do ponto A pro ponto B. Eu não tenho esse apego. Eu só acho que o que não deve ser, mas ainda, né, quem sou eu pra falar isso, é uma coisa que, tipo, você usa pra ficar ostentando pros outros, que você tá bem, que tua vida deu certo, que você tá com tudo ali resolvido. Isso eu acho uma bobeira, mas cada um faz o que quer e pensa como quer também. Não estou julgando, mas ao mesmo tempo estou julgando, na verdade, que eu acho que é muito pequeno pensar assim. A gente tem que fazer as coisas pela gente e não pra mostrar pros outros. Um próximo ponto bem importante do meu ano foi o trabalho, né? Acho que é importante na vida de todos. Em 2019, a gente fez sim algumas mudanças estruturais no Coisas de Diva, né? Rolaram algumas coisas internas que talvez você não tenha percebido, mas aconteceram. Mas eu acho que esse não foi o grande tchan, assim, em relação ao trabalho.
O que chama mais atenção foi que em 2019 eu me experimentei de verdade na carreira de celebrante de casamentos, né? Eu tinha feito um casamento para amigos em janeiro, no comecinho do ano, comentei no Instagram despretensiosamente e choveram orçamentos. E aí eu fiquei super feliz, e aí fui estudar um pouco do mercado, aprendi como é que funcionava, me precifiquei, né? Coloquei um preço pro meu trabalho e também fiz uma metodologia ali, né, de como é que eu ia abordar os noivos, quais seriam as etapas, elaborei um contrato, fiz tudo como manda o figurino, de maneira profissional mesmo. E aí foi bem legal porque eu celebrei sim alguns casamentos para seguidoras do blog e agradeço muito a confiança também, né, de terem apostado no meu trabalho, mesmo não tendo tanta experiência. Foram muito legais as cerimônias, eu gostei muito de ter feito. E o que eu achei mais bacana é que teve um dos casamentos que não foi para seguidora, o casal nem sabia quem eu era, então eu pude exercitar mesmo a Thaís celebrante, né? Foi de boca a boca mesmo que aconteceu. Fiz aqui em Curitiba esses casamentos, mas tô aberta a fazer em vários lugares. Inclusive, se quiser me contratar para 2020, eu pretendo continuar com essa história, porque me fez muito bem. Eu acho que o exercício ali de celebrar casamento tem um pouco a ver com o que eu faço como jornalista, né? Eu entrevisto o casal, eu posso perceber algumas nuances bem bonitas no comportamento do casal também. Vejo eles de frente no dia do casamento, que é muito legal. Já parou pra pensar, né? As pessoas, elas veem os noivos de costas, né? Eu vejo as reações deles ali, então é muito bacana isso. Então é algo que eu pretendo sim levar pra frente, e tem mais detalhes, né, sobre tudo isso num vídeo também que eu já fiz aqui pro canal. Vou deixar o card aqui em cima também, pra que você veja e tire ali as suas dúvidas. Existe também aqui uma outra categoria que eu coloquei, porque ela é muito importante pra mim. E nos últimos anos foi ficando cada vez mais importante. Talvez não seja importante pra você, talvez você seja ateia, por exemplo, mas eu acho que para uma boa parte das pessoas é uma questão que é a espiritualidade, né? Essa conexão com uma força maior, com um Deus, né? Seja lá qual for esse Deus pra você, no seu entendimento. Enfim, eu quero falar um pouco disso, mas antes eu acho que o principal nessa questão aí é a gente respeitar para ser respeitado, né? Então eu respeito muito as outras religiões, as crenças das pessoas, os entendimentos de vida. Acho que tá todo mundo buscando uma resposta, quer dizer, nem todos, mas muita gente está buscando sim uma resposta, e onde ela encontrar e se sentir bem é válido, desde que faça bem para ela e bem para os outros, né? Que é o mais importante também. Enfim, eu sou uma pessoa com bastante busca sobre isso, né? Especialmente nesse processo de autoconhecimento, acho que a questão espiritual também vem junto, né? E aí em 2019 eu comecei super conectada, eu tava ali no fluxo do negócio, tudo fluindo mesmo. Comecei com muito gás o ano e também muito bem ancorada na questão espiritual. E aí eu vi que eu fui me perdendo no meio do caminho, que eu acho que é um grande desafio mesmo a gente manter, né, essa regularidade, essa fé, enfim, seja na forma de oração, de meditação, enfim, não importa o que seja, né? E aí eu acho que eu fui me perdendo um pouquinho, assim, no decorrer do ano, e quando chegou na metade do ano eu tava bem solta, não tava na minha melhor fase nessa questão aí. E aí aconteceu uma coisa que eu achei que foi muito legal, porque me resgatou, assim, desse limbo ali que eu tava. Eu fui chamada por uma amiga de uma amiga para participar de um discipulado na Igreja Batista, né? A Igreja Batista é uma igreja cristã evangélica. E aí eu nunca tinha frequentado, na verdade eu fui, acho que na quadrangular, muitos anos atrás, com meu primeiro namorado, me sentia bem lá, então eu frequentei um tempo. E aí eu resolvi experimentar, né, conhecer. E aí basicamente, né, o discipulado é tipo uma catequese, falando assim bem a grosso modo, para quem deseja se converter, né. Então foram 12 semanas e isso foi muito legal, porque toda segunda-feira a gente estava lá fazendo um grupo com pessoas da nossa idade, né, tipo eram mulheres na faixa dos 30, e todo dia tinha um tipo de ensinamento, alguma questão, a gente leu muito a Bíblia, eu ganhei uma Bíblia de presente, e foi bem legal porque na Igreja Católica, quando eu era criança, enfim, quando fui fazer a catequese e tal, eu não tinha esse entendimento da Bíblia, honestamente, tendo estudado com freiras, né, em escola de freiras e tal, até a 8ª série, eu achava tudo aquilo muito difícil, de difícil compreensão, achava muito dogma, muita coisa. E aí eu acho que eu retomei o meu contato com a Bíblia através dessas semanas ali que eu tive com elas. E foi muito legal, porque eu realmente consegui entender
É muito louco isso, eu vou até chorar, mas a Bíblia mesmo, ela fala com você, assim, ela sempre te traz uma coisa. Então foi muito legal pra mim, porque eu pude me reconectar com Deus através da Bíblia, que é uma ferramenta, que é uma palavra viva, que eles chamam, e foi bem lindo, assim, o processo. E 12 semanas mesmo de entrega, sabe, pra conhecer uma coisa nova, pra, enfim, experimentar. Eu não me converti, eu sou uma pessoa que tenho muitas crenças e eu realmente não consigo me limitar num lugar só. Mas se um dia precisar ou quiser, vou fazer, não tem problema. Mas respeito muito, achei a igreja muito legal, bem diferente assim daquilo que às vezes as pessoas imaginam, né? Enfim, foi bem interessante e foi muito de aprendizado, eu acho que eu tomei assim mesmo, ter essa ferramenta que é a Bíblia como algo de ancoramento, de contato com Deus. Eu voltei a confiar no poder da oração, nessa intimidade com Deus, mas isso não exclui também outras várias coisas que eu acredito e que pra mim fazem sentido. Mas é isso, é sobre respeito, né? É difícil a gente falar de religião na internet, assim, porque tem muita coisa, né? Mas eu só peço respeito e o respeito pra ser respeitado, é só isso mesmo. Então, queria contar um pouco desse assunto aí, porque acho que vale a pena dividir um pouco da experiência e, enfim, lembrar que é uma área que pra quem realmente se importa com isso, é importante de ser nutrida, ela precisa estar sempre com um pouquinho ali de adubo pra plantinha poder florescer. Coloquei também um tópico aqui chamado desafios, né? Em 2019 eu tive muito menos desafios do que 2018, mas aconteceram obviamente algumas coisas durante meu ano que me testaram, né, em várias áreas. E eu acho que diferente, aliás, parecido com o ano passado, mas ainda melhor esse ano, eu consegui lidar com as coisas de um jeito bem legal, assim. E é legal como a gente vê essa evolução, né, os anos vão passando, a gente vai ficando cada vez mais resiliente e entende que a vida é feita de altos e baixos, sacode a poeira e continua, né? Fica triste quando tem que ficar com raiva quando tem que ficar e segue o baile, né? Só nos resta viver, então acho que é sobre isso, né? Então foi um ano que teve sim algumas questões e que eu soube lidar bem com elas. Especialmente num momento ali bem chave no meio do meu ano, em que eu tava bem desanimada, aliás até coincidiu com o negócio do discipulado que eu falei, né, anteriormente. Eu lembro que eu tava bem descrente, tava bem, tipo, desanimada, tinha uma coisa que eu queria muito que não tinha dado certo, que tinha ficado muito enrolada, e aí eu pensei, bom, e aí? E aí eu lembro que eu tava aqui em Curitiba, tava reclamando muito da minha vida, tava achando tudo um saco, tava assim meio afastada das minhas amigas, não tava muito feliz com a minha casa, um monte de coisa. E aí eu percebi, nesse processo de algo que eu queria não ter dado certo, que esse desânimo e tudo mais não ia me levar a lugar nenhum, né? Então eu pensei, eu preciso dar mais para a minha vida. Como é que ela vai me oferecer algo de volta se eu não tô dando nada pra ela? Eu tô querendo fazer tudo igual, pensando tudo igual, tendo, sabe, as coisas exatamente no mesmo padrão. Como é que eu vou fazer algo diferente? Né? Como é que algo diferente vai vir pra mim se eu não fizer nada de diferente? Foi isso que eu quis dizer. Então eu fiquei nessa e falei, cara, acabou, vamos fazer coisas novas. E foi ali que eu meio que dei essa virada mesmo, que eu até comentei, tudo foi em julho, né? Eu entrei no Tinder de volta, comecei a fazer o discipulado, restaurei a minha fé, fiquei mais positiva frente à vida, comecei a fazer coisas novas e foi muito legal. Então, não é porque as coisas acontecem que a gente tem que abaixar a cabeça e falar assim, ah, então tá, ou até ficar meio amargurado, acho que eu tava um pouco amargurada com as coisas, e não tem porquê. A gente é responsável, né? Você é responsável pela sua vida, eu também sou pela minha, e cabe a nós corrermos atrás das coisas e fazermos diferente, porque a gente não vai ter o mesmo resultado, né? Um resultado diferente fazendo a mesma coisa. Bem coach essa frase, mas é muito real. Então acho que é isso. É importante a gente sempre estar vigilante, ter esse entendimento de si, para poder seguir a vida, desenvolvendo todos os lados. Nem sempre a gente vai conseguir desenvolver todas as esferas da vida de maneira igual, mas acho que a gente pode estar sempre atenta, né, e entendendo que precisa colocar um pouquinho de adubo em cada lugar para as coisas florescerem, mesmo que em tempos diferentes. E é isso, eu espero que o seu ano novo seja maravilhoso, que você se divirta muito e que 2020 venha com muita coisa boa. E muito obrigada por ter ficado comigo até o final desse vídeo e até o ano que vem!